as mulheres, elas já começam a ter uma percepção de que algo não está bem muito antes, né? Porque além de muitas vezes da carga do trabalho, a mulher tem aquela dupla, tripla jornada, que é a questão da casa, dos filhos, do marido, da família, enfim, né? Muitas vezes se estendendo a família ali, pais, irmãos também, né? Então, a mulher, ela se dá conta de que algo não está bem antes. E ela já tenta entender tudo que está acontecendo e procura ajudar antes, né? No homem a gente vê uma resistência um pouco maior, até porque tem a questão do estigma, do preconceito e a questão assim da própria autoestima. O que os outros vão falar de mim se eu estiver com a necessidade de procurar ajuda psicológica, psiquiátrica? Então eu tenho que me mostrar forte, eu tenho que me mostrar firme. Então nesse momento a minha postura é de aguentar. Né? Então a gente vê sim essa distinção. Mulheres buscam antes, homens resistem um pouquinho mais e chegam ali para a gente um pouquinho mais complicados do que as mulheres. E doutora, além todos esses sinais e sintomas que a doutora comentou sobre a insônia, a questão da fadiga mental, ela pode acabar ultrapassando e também tendo sinais físicos muitas vezes da doença, ou associar e desencadear outras doenças também por conta de todo esse estresse, de toda essa sobrecarga mental? Sim, os sinais físicos que normalmente aparecem são os sinais da crise de ansiedade, né? Onde a gente sente no corpo sintomas somáticos, né? Taquicardia, palpitação, falta de ar, aquela angústia na hora de ir para o trabalho, por exemplo, ou até, por exemplo, domingo à noite, começa a dar aquele mal-estar, aquele... O paciente às vezes não sabe nem relatar o que ele está sentindo, mas é uma forma de ansiedade. Né? Então eles têm esses sintomas no corpo, sim. E pacientes que têm uma característica mais ansiosa, eles acabam desenvolvendo isso de uma forma um pouco mais rápida. Tem pacientes que não, que são mais resilientes, que são mais compreensivos, que conseguem harmonizar de uma certa forma a sua rotina, são os que sentem menos. Mas uma hora ou outra eles vão chegar até a nós, né? E o que a gente percebe também é que o estresse crônico em decorrência dessa alta produtividade, essa alta performance, essa autocobrança, né, ele acaba levando a transtornos ansiosos, transtornos de humor, e aí sim a gente já entra numa outra esfera, né, e o tratamento, ele por si só já é um pouco mais prolongado. Então é bem importante isso, reforça novamente a importância de buscar ajuda o quanto antes, quando esses sinais já começam a aparecer, né? Até mesmo antes, né, doutora, como prevenção muitas vezes, né, o acompanhamento com o psicólogo, para acompanhamento de fato, e tentar entendendo qual é o ambiente que essa pessoa está vivendo e o momento em que ela está vivendo também. E a doutora comentou isso sobre uma questão muito importante que eu acho que a gente poderia falar. É a diferença entre esses transtornos que são crônicos para esse momento, para muitas vezes esse período ali que a pessoa está passando, para que a gente entenda então o que teria cura, o que não teria, o que teria tratamento mais, um tratamento mais tranquilo, um tratamento mais longo também, para diferenciar, porque muitas vezes a pessoa, quando tá naquela situação, ela acha que não tem saída, que não sabe mais o que fazer, mas muitas vezes com tratamento por um período também já tem essa melhora, né, doutora? Sim, quando a gente tem, por exemplo, uma situação pontual no trabalho, né? Isso não caracteriza um estresse crônico. O burnout é um estresse crônico, né? Onde eu já tenho a fadiga mental, aquela evitação em relação às questões do trabalho, eu já não me sinto realizado naquela função. E o estresse pontual é algo daquele momento que eu preciso resolver algo pontualmente, né? E que talvez leve um pouquinho mais de tempo, um pouquinho menos de tempo, e que pode haver, assim, uma distorção cognitiva do indivíduo naquele momento, que talvez nem precise de tratamento farmacológico, medicamentoso, mas talvez uma reorganização psíquica ali, que o próprio psicólogo vai conseguir trabalhar com o indivíduo, né? E é extremamente importante a nós pensarmos nesse trabalho conjunto, psicologia com psiquiatria. Nem sempre o paciente que me procura, ele vai sair de lá com uma receita. E às vezes é esse o medo que o paciente tem. Eu não vou buscar o psiquiatra, porque eu vou sair de lá e ele vai querer me dar um remédio que vai me deixar dependente. Não é assim, né? Tem medicamentos e medicamentos, tem transtornos e transtornos. Tem alguns casos que o tratamento ele é contínuo e crônico, como o exemplo dos transtornos bipolar, é um transtorno crônico, então precisa de tratamento a vida toda,
Mas algo pontual, ou até o mesmo estresse crônico que pode levar ao burnout, né, ele não necessariamente precisa tratar uma vida inteira. Claro que depende de cada paciente. Se o paciente, por exemplo, ele tem um histórico de eventos depressivos anteriores, talvez seja um paciente que eu precise ter um pouco mais de tempo de tratamento. Agora, nunca teve nenhuma situação de transtorno ansioso, transtorno de humor depressivo, o tratamento ele vai ser mais tranquilo, mais curto, né? E quando eu falo curto, não são 2, 3 meses, né? O curto seria ali 9 meses, 12 meses. E o paciente recebe alta. Isso é bem importante a gente falar também para que entenda o processo, né, doutora? Que isso é um processo. Quando a gente fala sobre saúde mental, é muito disso, né? É entender cada fase e o porquê de cada fase é tão importante. E, doutora, ainda relacionado, a gente falou sobre a questão do homem, da mulher, mas teria outra questão também da questão de faixa etária, de pacientes que vêm sofrendo mais com isso ou não? Porque a gente percebe que é um termo que é muito usado até mesmo pelos jovens, né? Tive uma crise de burnout, mas é um termo que muitas vezes soa errado, pejorativo, e muitas vezes as pessoas não entendem de fato o que é e quando aquilo está acontecendo com ela por conta desse uso, muitas vezes indevido da palavra, isso, né? Então, é importante frisar, porque o burnout, ele é um evento do trabalho. Né? Então, é o trabalho que desenvolve os sinais e sintomas do burnout, certo? E a faixa etária que a gente percebe mais é a faixa etária ali economicamente ativa, que está mais ativa. Então, o adulto jovem, né? 35, 45, 50 anos. Ali, depois dos 50 anos, a gente já também percebe que já tem uma outra expectativa de vida, né? São pessoas que já têm uma outra experiência, então já começam a perceber que o trabalho é importante, nós precisamos nos manter ativos, mas aquilo não é mais o principal. Eu tenho outros pilares da minha vida que são mais importantes. Então a gente vê geralmente nessa faixa etária ali, 20 e poucos até os 49, 50 anos. E hoje a gente vem falando muito sobre essa questão dos jovens também, né, doutora? Que é muito importante a gente falar sobre, que é um pensamento também de pacientes dessa faixa etária, mas cada vez mais essa busca por eu preciso dar o melhor de mim, fazer o máximo que eu posso, e é algo que até onde isso é saudável, até onde isso extrapola, se torna um problema de fato, e a gente percebe em todas as fases da vida, mas cada vez mais pacientes novos também, né, doutora, que a gente percebe até pela questão das redes sociais, do uso da internet também, que vem disseminando essa mensagem que acaba prejudicando muito mais do que ajudando. A longo prazo, esses jovens que estão sempre assim, hiperconectados, né, sempre buscando influenciadores que geram neles e desencadeiam e façam com que eles também busquem alguma coisa dentro do universo ali deles, né, acaba gerando uma hiperestimulação, certo? E essa hiperestimulação acaba levando a uma dependência, muitas vezes, dependendo de cada indivíduo, lógico, né? Porque nós temos áreas ali no cérebro que são relacionadas ao prazer imediato. Então, se eu começo a consumir conteúdos e eu começo a trabalhar nesses conteúdos de uma forma muito, como é que eu vou dizer, com muito empenho naquilo, eu posso estar liberando mais neurotransmissores, aí eu fico mais ativa, daí eu preciso mais, só que ao longo do tempo isso vai gerando um desgaste. E lembrando, né, que jovens, 16, 17, até 20, 21 anos, eles não têm ainda o desenvolvimento total da área frontal, pré-frontal do cérebro, que é onde a gente tem a capacidade de tomada de decisões, de racionalização das nossas situações de vida. Então isso é um jovem que está ali 16, 17 anos, produzindo, não tem muito discernimento do que aquilo é necessário ou não, né? E uma hora ou outra vai gerar também neles um burnout. E dependendo da história de vida que ele tem, de como ele foi educado, como ele foi criado, né? Então a gente fala que isso é a epigenética, tem a genética que está no gene e a epigenética é o que está em torno, que modula também o nosso comportamento. Então dependendo de como ele vem, né? Ele pode lá na frente
desenvolver transtornos também, transtornos ansiosos, transtornos dependentes, né, dependência do próprio meio digital, né, e outras dependências que vão precisar ser tratadas lá na frente.